Muitas que educam já devem ter percebido aquela coisa de que o que funciona com um filho bom simplesmente não funciona com o outro, né? Nossa, com certeza. Isso é o clássico de toda a família. Pois é, a gente fala, explica, corrige e parece que a criança ou o pré-adolescente simplesmente não reage do jeito esperado. Aí fica aquela dúvida, será que o problema é o comportamento deles ou a forma como a educação está sendo aplicada? Olha, essa é a grande questão que vai guiar a nossa imersão de hoje. Temos aqui na mesa uma pilha impressionante de pesquisas em psicologia comportamental, sabe? E também manuais práticos da metodologia DISC aplicados à dinâmica familiar. Aham. E o que essas fontes mostram com bastante amparo científico é que a raiz de grande parte dos atritos em casa está justamente na tentativa de educar cérebros diferentes da exata mesma forma. Então a nossa missão hoje é, tipo, decodificar essa papelada toda, né? Para entender os bastidores da mente humana dentro de casa. Porque a nossa tendência natural é pensar, essa criança é difícil, ou esse adolescente é impossível. Exato, a gente rotula muito rápido. Sim, mas mergulhando nesses artigos, o que fica muito claro é que não é que a criança não quer aprender ou que ela é rebelde por esporte. A verdade é que ela aprende e processa o mundo de forma diferente. Precisamente. E a ferramenta central que essas pesquisas utilizam para mapear esse funcionamento é o DISC. De forma bem pragmática, o DISC divide os padrões de comportamento em 4 perfis fundamentais. Dominante, influente, estável e conforme, né? Isso, exatamente. E o pulo do gato aqui é entender que cada um desses perfis dita uma maneira completamente única de pensar, de reagir às emoções, de lidar com a frustração e até de interpretar as regras da casa. Ou seja, o filho não é difícil, ele só tem um jeito diferente de funcionar. Lendo essas pesquisas, a imagem que me veio à cabeça é que é como se cada um viesse de fábrica com um sistema operacional único. Perfeito. E tentar usar o manual do Android para consertar um iOS só vai travar a máquina e gerar frustração de ambos os lados, certo? Essa analogia do sistema operacional captura exatamente a essência do material. Porque quando quem educa entende qual é o sistema operacional daquela criança, a comunicação deixa de ser um cabo de guerra, sabe? Ela começa a fluir. Faz sentido. Só que, para isso funcionar, a gente precisa fazer uma quebra de crença essencial logo de cara. Não existe perfil certo ou errado. Nenhuma hierarquia entre eles. Nenhuma. Um perfil não é melhor ou mais fácil do que o outro. Eles são apenas formas diferentes de existir no mundo. O que, teoricamente, soa lindo, né? Mas, na prática do dia a dia, deve ser um desafio gigantesco. Porque é muito comum que adultos queiram que as crianças ajam exatamente como eles agiriam. Com certeza. O viés de confirmação é muito forte. Sim, imagina se um adulto é super metódico e tem um filho que é, tipo, o caos criativo em pessoa. A frustração domina a casa. Fica aquela sensação de, poxa, por que ele não faz as coisas do jeito lógico? Sendo que o lógico é só o viés do perfil do próprio adulto. Exato. E o verdadeiro objetivo, segundo a psicologia comportamental que a gente está analisando, nunca deve ser mudar a personalidade de ninguém. Isso é importante frisar. É vital. A educação não serve para transformar um leão em uma ovelha, ou vice-versa. O foco é desenvolver equilíbrio dentro da essência que a criança já possui. Tá, mas me diz uma coisa, como a gente traz isso para a mesa do café da manhã? Porque, cá entre nós, ninguém tem tempo de aplicar um teste psicométrico complexo de 80 perguntas numa criança de 8 anos, né? Imagina, antes de mandar escovar os dentes, impossível. Pois é, mas a boa notícia que eu vi nessas fontes é que não precisa disso. O comportamento diário já entrega o ouro. Sem dúvida. A observação ativa é a ferramenta mais poderosa que existe. O segredo é notar os padrões de reação. Vamos destrinchar os 4 perfis e entender o mecanismo interno de cada um, começando pelo dominante, o perfil D. Tá, como é essa criança? Essa é aquela criança direta, altamente competitiva, sabe? Que busca resultados rápidos. Mas o mecanismo psicológico por trás disso é uma necessidade imensa de controle. Eles querem ter a sensação de que comandam o próprio destino. Tipo aquela criança que, com 4 anos de idade, cruza os braços e diz: eu não vou usar a blusa azul, vou usar a vermelha. E transforma a saída para a escola numa negociação de reféns. Essa mesma.
E se a regra parece injusta ou imposta de cima para baixo, ela vai bater de frente com certeza. O cérebro do perfil dominante é focado em eficiência e autonomia. Se eles sentem que estão sendo microgerenciados, a reação imediata é a rebeldia. Perfeito. Agora, do outro lado do espectro da velocidade, temos o perfil influente, o I. Esse é o extremo oposto do silêncio. São crianças sociáveis, entusiastas, que buscam conexão humana e reconhecimento o tempo todo. Mas espera aí, se a criança influente é tão sociável e adora agradar para ganhar atenção, ela não deveria ser a mais fácil de lidar, porque esse perfil gera atrito em casa. Excelente ponto. O atrito não vem da rebeldia intencional, mas da dispersão. O mecanismo do perfil influente é movido a novidade e estímulo social. Eles perdem o foco rápido, então. Demais. O ponto cego deles é que eles se distraem com qualquer coisa. É a clássica cena da criança que foi mandada para o quarto para guardar os sapatos e meia hora depois é encontrada brincando com um Lego que achou debaixo da cama. Completamente esquecida da ordem original. Exatamente. O atrito surge porque o adulto interpreta essa distração como desobediência ou preguiça. Nossa, faz todo sentido. Não é um desafio à autoridade, é o cérebro deles pulando para a próxima coisa brilhante. E como fica o perfil estável nessa história? O famoso S. Nas pesquisas, eles são descritos como pacientes, cooperativos. Parece a criança dos sonhos, não? À primeira vista, sim. O perfil estável é a calmaria do lar. Eles são, metaforicamente falando, os amortecedores do carro familiar. Amortecedores. Eles absorvem o impacto para garantir que o passeio continue suave. O funcionamento interno deles é guiado pela busca de segurança e harmonia. Eles fogem de conflitos a todo custo. Mas ser um amortecedor tem um preço alto, não tem? Porque se essa criança está sempre engolindo sapos para manter a paz em casa, uma hora essa conta emocional chega. Chega, e geralmente na forma de ansiedade ou ressentimento silencioso. O estável tem um pavor profundo de mudanças bruscas e de desapontar os outros. Qualquer quebra de rotina gera um estresse interno gigantesco. Então eles vão concordar com tudo o que é imposto apenas para não gerar uma briga. Isso. Mas por dentro podem estar sofrendo muito. O desafio não é fazê-los obedecer, é garantir que eles não estejam se anulando. Caramba, é um perigo silencioso mesmo. E finalmente temos o perfil conforme, o C. Aquele que analisa tudo, é detalhista, cauteloso. Pelo que eu entendi do material, eles não agem por impulso nunca. Exatamente. O motor principal do cérebro conforme é a precisão e a lógica. A autoestima deles está intimamente ligada à competência, o que significa que o traço mais marcante e desafiador desse perfil é um pavor absoluto de errar. Ah, isso explica muita coisa. É o porquê daquela criança apagar a mesma palavra no caderno 10 vezes até rasgar a folha chorando porque a letra não ficou perfeitamente alinhada. Bem isso. E o adulto olha e pensa que é frescura. Sim, mas para a mente do conforme, um erro não é um tropeço no aprendizado, é uma falha no sistema, é o caos. Essa é a palavra, caos. Um erro para o perfil C é uma ameaça à ordem lógica do mundo deles. Eles preferem não fazer algo a fazer de um jeito que considerem imperfeito. Entender esses mecanismos muda tudo. Mas olha, identificar é apenas o primeiro passo. E agora a gente precisa falar sobre como sintonizar a comunicação. Com certeza, o ajuste fino. Porque falar do jeito certo com o perfil errado é como tentar sintonizar a rádio FM em um aparelho AM. A música pode ser ótima, mas o que vai sair na caixa de som é só um chiado insuportável. A analogia da rádio é cirúrgica. Cada perfil não apenas responde melhor a um tipo de linguagem, como seu cérebro literalmente filtra, e ignora abordagens que não estejam na sua frequência. E como funciona isso na prática, com um dominante, por exemplo? Com uma criança de perfil dominante, a comunicação precisa ser direta, objetiva e sem rodeios.
Sermões demorados, moralismos cheios de metáforas ou discursos dramáticos simplesmente desligam o cérebro deles. Nossa, No segundo minuto de sermão, eles já pararam de ouvir. tem que ir direto ao ponto, né? Tipo, a regra é essa, o limite é esse. E com a criança influente que vive no mundo da lua e da socialização. Com o influente, o tom de voz e a energia são tudo. A abordagem precisa ser leve e motivadora. Se a conversa for dura, fria ou muito crítica, a energia deles murcha e eles se sentem rejeitados. Eles precisam desse acolhimento mais animado. Exato. O segredo é envolvê-los. Em vez de uma ordem seca, vamos ver quem consegue arrumar essa sala mais rápido, funciona como mágica. Eles precisam sentir que os esforços estão sendo vistos. Já com o estável, imagino que gritaria seja o pior caminho possível. O pior cenário absoluto. Pressão e tom de voz elevado fazem um perfil estável se retrair como uma tartaruga entrando no casco. Tadinhos. A ciência e a previsibilidade. É preciso ser acolhedor, usar um tom de voz calmo e, muito importante, dar tempo para eles processarem a informação. E como a gente sintoniza a rádio do perfil conforme, que precisa de toda essa lógica e ordem? Fatos, regras claras e detalhes. O conforme precisa entender o funcionamento das coisas. Dizer apenas, porque eu estou mandando, é uma ofensa intelectual para eles. A comunicação tem que ser embasada. E aqui a gente chega numa descoberta fascinante nos textos. Qual? O perigo extremo de usar a pergunta por quê. Pera, pausa. Como assim o porquê é perigoso? O porquê não é a base da curiosidade humana? Na teoria é. Como a gente vai entender o motivo de uma criança ter feito uma besteira sem perguntar por que você fez isso? Eu fiquei chocada com essa parte. Na teoria filosófica, o porquê é maravilhoso. Mas na prática neurobiológica, durante um momento de tensão, ele é um gatilho defensivo poderoso. Um gatilho. Sim. Os estudos mostram que quando um adulto pergunta por que você fez isso, a criança não escuta um pedido de explicação lógica. A amígdala cerebral dela, que é a central de alertas de ameaça, interpreta isso como um julgamento absoluto. Caranga. Soa como você pôde ser tão burro de fazer isso? Nossa, então a reação natural do cérebro é entrar em modo de sobrevivência. A criança trava, mente ou ataca de volta. Exatamente. Em vez de ativar o córtex pré-frontal para raciocinar, o porquê ativa a defesa. A técnica que as fontes sugerem é substituir o porquê por o que ou como. Ah, entendi. Em vez de perguntar por que você bateu na sua irmã, pergunta-se o que aconteceu que te deixou com tanta raiva. Ou como podemos resolver isso agora? Isso remove a carga de acusação e convida a criança a analisar a própria ação de forma colaborativa, né? Perfeito, é isso mesmo. É um ajuste milimétrico de linguagem, mas que muda completamente a temperatura da sala. Mas olha, isso me levanta uma hipótese um pouco polêmica. Manda. Nós estamos falando de adaptar a comunicação, mas e na hora da disciplina? Ajustar a forma de educar? Dar uma consequência diferente para um filho e outra para o outro? Isso não é correr o risco de ser injusto? Não soa como favoritismo dentro da mesma casa? Olha, essa é uma confusão muito comum. E as fontes abordam isso brilhantemente, esclarecendo a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é dar o mesmo sapato tamanho 38 para todo mundo. E alguns vão caminhar bem, mas outros vão ter bolhas enormes e outros nem vão conseguir calçar. Exatamente. A equidade, que é a verdadeira justiça na educação, é dar a cada um o sapato do tamanho do seu pé. A regra da casa pode ser a mesma para todos, mas a aplicação da consequência ou do aprendizado deve se adaptar ao perfil. Faz todo sentido. Educar igual, afinal, não significa educar bem. Então, como a gente calça o sapato certo na hora da disciplina? Vamos à prática. Para o perfil dominante, que odeia ser controlado, a disciplina funciona melhor através de escolhas fechadas e consequências lógicas. Em vez de dar uma ordem direta que vai gerar embate, dá-se o poder de escolha dentro dos limites aceitáveis. Tipo o quê? Tipo, você prefere fazer a lição agora ou depois do banho? Se escolher depois do banho, não haverá tempo para televisão. A escolha é sua. Isso dá a eles a sensação de controle. Mas quem delimitou as bordas do rio foi o adulto. Muito estratégico. Eles aprendem arcando com as consequências das próprias decisões.
E para o influente, que precisa dessa conexão? Disciplina para ele é o isolamento, aquele famoso castigo no quarto. O isolamento para o influente não educa, ele apenas desespera a criança. A disciplina para eles precisa envolver reparação ativa. Reparação ativa? Isso. Se eles esqueceram de fazer algo porque estavam distraídos, a consequência deve estar ligada a refazer aquela tarefa junto com alguém, guiando o foco deles. Eles precisam de incentivo constante para voltar aos trilhos. Entendi. E o perfil estável? Como se disciplina quem já foge de problemas naturalmente? O estável reage muito mal a mudanças bruscas e explosões emocionais. A disciplina para eles precisa acontecer em um ambiente de absoluta segurança. Nada de gritos, então. Zero. Se uma regra for quebrada, a correção deve ser feita de forma privada, tranquila, garantindo que a conexão não foi rompida. Eles precisam ouvir algo como: a sua atitude foi errada, mas o nosso amor e a nossa casa continuam seguros. Lindo esse. E o conforme, que tem aquele pavor do erro. Como corrigir quem já se pune internamente por falhar? Esse é o ponto mais delicado. A criança conforme muitas vezes já é o seu pior carrasco. A disciplina para ela precisa ser focada na estrutura e no processo. Tem que envolver muita lógica, mostrar onde a engrenagem quebrou. Mostrar o processo, né? Sim, e o mais importante, usar o momento de correção para provar na prática que o erro faz parte do processo, diminuindo aquele peso esmagador da perfeição que eles carregam. E aí nós esbarramos em algo muito profundo aqui. Porque o objetivo de entender tudo isso não é criar rótulos, certo? Não é dizer, ele é dominante e vai ser agressivo mesmo, é o jeito dele. Aceitar passivamente seria jogar a toalha. A ideia é usar isso como mapa para ajudar a criança a evoluir. Perfeitamente. Identificar o perfil é apenas estabelecer o ponto de partida. Todo perfil vem com superpoderes incríveis, mas também traz pontos cegos que exigem intervenção intencional. O objetivo não é só aceitar, é desenvolver essas lacunas. Como a gente atua nisso? O perfil dominante, por exemplo, é maravilhoso para liderar e tomar iniciativas, mas ele carece terrivelmente de paciência. Eles precisam ser ensinados de forma ativa a desenvolver a empatia, a entender que atropelar os sentimentos dos outros para chegar rápido ao resultado não é uma vitória real. É ensinado a usar a força. E como se ajuda o influente a crescer, já que ele é tão sociável e cativante? O desafio do influente não é a largada, é a linha de chegada. O ponto forte é a sociabilidade, mas o ponto cego é a completa falta de consistência. Eles precisam de ajuda estrutural para desenvolver foco, organização e rotina. Aquelas listinhas, lembretes visuais, né? Exato. Pequenas recompensas ao longo do caminho para conseguirem terminar o que começaram. E no caso do estável, aquele perfil pacificador, qual é a lacuna perigosa dele? A submissão. A necessidade imensa de evitar conflitos pode transformar o estável em uma pessoa que não sabe defender os próprios limites. A grande missão de quem educa uma criança assim é incentivar ativamente a tomada de iniciativa. Ensinar eles a falar não. Isso. E mostrar que expressar uma opinião contrária não destrói o amor da família. Eles precisam mesmo treinar o não. Fundamental para a vida adulta, um adolescente que não sabe dizer não está em um cenário de alto risco. E o conforme, Como ele evolui? ensinando ele a lidar com a frustração da imperfeição, é preciso ajudá-lo a entender a diferença entre excelência e perfeição inatingível. Quem educa precisa criar um ambiente onde as falhas são celebradas como tentativas valiosas. Tirar aquele peso enorme das costas deles. O conforme precisa entender que errar não é uma falha de caráter, é apenas coleta de dados para tentar melhor na próxima, certo? Exatamente isso, coleta de dados. O que me fascina em todas essas abordagens é como elas impactam diretamente o vínculo afetivo. As fontes batem muito nessa tecla. Quando existe entendimento genuíno, a resistência derrete. Quando o filho se sente compreendido, ele coopera muito mais. A empatia se torna a ponte. E para fortalecer essa ponte nos momentos de correção, tem uma técnica detalhada nesses estudos que é fantástica,
que é a técnica do sanduíche. Ah, eu adoro essa técnica. Ela é ótima, é uma estratégia clássica de feedback que funciona perfeitamente com qualquer um dos 4 perfis, justamente porque ela desativa os mecanismos de defesa. Como funcionam as camadas dela? Ela é estruturada em 3 etapas claras, como as camadas de um lanche mesmo. Inicia-se com a base do pão, que é um elogio sincero, reconhecendo um esforço ou uma característica positiva real da criança. Isso abre os canais de comunicação. Aí vem a parte difícil, o recheio. Exato. O recheio é a sugestão de melhoria ou a correção do comportamento em si, mas ela é feita de forma descritiva e não acusatória. Em vez de dizer, você é bagunceiro, disse, os brinquedos ficaram espalhados e precisamos de uma solução para isso. Muito mais leve. E, por fim, fecha-se com a outra fatia de pão, um reforço positivo, reafirmando o valor da criança e a confiança de que ela é capaz de ajustar aquele comportamento. É uma forma de corrigir a atitude sem destruir a identidade da criança. Isso ilumina uma questão que eu acho vital refletirmos. Qual é a real diferença, psicologicamente falando, entre corrigir um comportamento e entender um comportamento? A diferença está na profundidade e na sustentabilidade do resultado. Corrigir um comportamento sem entender a raiz é como tratar uma febre alta com compressa de gelo sem saber se é uma infecção ou insolação. Você só maquia o problema. Isso. Grita-se, coloca-se de castigo e a febre do mau comportamento baixa na hora porque a criança se assusta. Mas a causa raiz continua lá, latejando. Entender antes de corrigir significa descobrir qual é a necessidade daquele perfil que não está sendo atendida. Quando isso é descoberto, a cooperação se torna orgânica. Tratar a causa e não o sintoma. E com base em todas essas pesquisas sobre perfis comportamentais, o que mais gera curto-circuito na educação? Quais são as armadilhas invisíveis em que as famílias mais caem? A lista de armadilhas é bem documentada. O erro número 1, disparado, é a expectativa inconsciente de que os filhos devam ser cópias de quem os cria, ou que todos os irmãos devam se comportar de maneira igual. Aquela frase, criei todos do mesmo jeito e são tão diferentes. Exato. O segundo grande vilão é reagir no calor da emoção, batendo de frente com o sistema operacional da criança, sem adaptar a linguagem. Tipo, tentar falar com um dominante no meio de uma crise do mesmo jeito que se falaria com um estável? Exatamente. E o terceiro erro, que é o mais destrutivo para a autoestima ao longo prazo, é a comparação direta. Usar um irmão como régua para medir o outro. Nossa, isso dói. De que ele é uma versão falha ou inadequada dentro da própria família. É doloroso só de imaginar. E olha, tudo isso que a gente desbravou aqui hoje serve como um convite gigantesco à observação ativa. E a maior lição que fica dessa imersão é que cada filho é um universo único. O conhecimento sobre padrões de comportamento não serve para engessar ou rotular ninguém. De jeito nenhum. Serve para gerar conexão verdadeira. Crianças que se sentem profundamente compreendidas têm um desenvolvimento emocional muito mais seguro e forte. Elas param de gastar energia tentando se defender do ambiente e começam a usar essa energia para florescer. O impacto disso no desenvolvimento é imensurável. O conhecimento sobre ferramentas como o DISC atua como uma chave mestra. Ele destranca portas de comunicação que antes pareciam estar concretadas. É fascinante observar a mudança na atmosfera de uma casa quando essa percepção acontece. Porque educar bem, no final das contas, é respeitar essa individualidade estrutural. O filho não precisa ser uma versão diferente de si mesmo para ser amado ou validado. Ele precisa ser compreendido na sua essência. Quando se entende quem o filho é, descobre-se a melhor forma de ajudá-lo a crescer. Uma belíssima conclusão. Mas olha, antes de fecharmos essa nossa análise, há uma provocação silenciosa escondida no meio de todos esses artigos. Qual? Fica o convite para uma reflexão que, muitas vezes, é a verdadeira virada de jogo. Muitos já pararam para pensar em qual é o próprio perfil DISC? Eita! Virou espelho para nós agora. Sim, porque, muitas vezes, o epicentro do atrito na casa não vem apenas do perfil da criança, mas do choque direto entre a personalidade de quem educa e a de quem está sendo educado.
Faz todo sentido. Imagina um adulto de perfil dominante tentando educar um adolescente também dominante. Vai gerar um campo de batalha diário por território e controle, a menos que haja consciência emocional. Exatamente. Observar o próprio reflexo e as próprias tendências é um passo fundamental antes de tentar decodificar a mente dos filhos. Fica aí essa última reflexão para se levar adiante.